hoje você acompanha aqui através da TV Ipirá uma série de programas que tem por objetivo debater assuntos polêmicos da nossa sociedade. O tema de hoje é Matadouro Municipal, uma obra que há mais de 16 anos vem causando transtornos a trabalhadores do segmento e vem gerando conflitos entre o poder público e a sociedade. A partir de agora, você acompanha o programa Passando a Limpo. Estamos às margens da BA-052, a conhecida Estrada do Feijão. Estamos ao lado de uma das obras mais polêmicas da cidade de Ipirá, a construção do Matadouro Municipal, que já dura mais de 16 anos. Como vocês podem observar, o valor é de R$ 867 mil. Mas esse valor é apenas para a readequação do espaço. E essa obra já se arrasta, como eu já disse, há mais de 16 anos. E a nossa missão é saber se dessa vez a obra será entregue aos ipiraenses. Como vocês estão observando, a obra está em andamento. Vários trabalhadores estão na ativa, trabalhando nesse exato momento. Mas essa imagem que vocês estão vendo já foi vista por outras pessoas várias vezes nesses 16 anos. Em recente pronunciamento na Câmara de Vereadores, o vereador Eduardo Colonese disse que essa obra jamais iria funcionar em Ipirá. E é com ele que a gente fala nesse exato momento para saber o porquê desse pronunciamento na Câmara. Estamos aqui agora com o vereador Eduardo Colonese, ele que tem debatido bastante na Câmara de Vereadores a questão do Matadouro de Ipirá. E é justamente desse assunto que a gente trata com o vereador nesse exato momento. Vereador, o senhor tem debatido bastante a questão do Matadouro da cidade de Ipirá, que não seria viável a sua inauguração naquele ponto. Por que o senhor pensa dessa forma? Almiro, do ponto de vista técnico, eu estou falando de questão técnica, nós temos um consumo de água por animal grande, o animal bovino, né? Nós teríamos um consumo de 1.000 litros aproximadamente de água por cabeça, que deve ser um pouquinho mais. Mas como se está falando de muitos animais, se aproxima para 1.000 litros. O grande problema é, se nós estamos atendendo a região, né? É um projeto que é territorial, não é de Ipirá, é território. Então vamos dizer que vamos matar ou sacrificar 200 animais por dia. E aí? E junto a isso vem caprino, ovino, suíno. E aí, até onde vai esse consumo de água? Será que nós estamos preparados para consumir essa quantidade de água num município que nesse momento tem somente 27 carros d'água para ir para o interior? Estamos preparados para isso? É a pergunta que eu faço aos dirigentes, ao eleitorado, até as autoridades que estão propondo a construção desse matadouro aqui em Ipirá. Você vê aí esse projeto, por exemplo, de esgotamento sanitário, nós temos há quanto tempo esse projeto rolando aí em licitação, em anteprojeto, projeto, licitação, quanto tempo tem? Então nós temos que raciocinar em planejamento futuro, quem sabe o que é que se pode fazer com esse dinheiro, quem sabe o que é que se pode fazer com aquele espaço, mas o que é importante é o seguinte, tecnicamente, isso aí já foi estudado inclusive por prefeitos anteriores, certo? Se não me engano, existiu esse estudo na SERB. Eu não sei dizer precisamente quando, mas de acordo com algumas informações do meu colega Luciano lá na EBDA, já houve esse estudo. Não sei dizer com precisão, mas que aconteceu, realmente aconteceu esse estudo. Então é inviável pela questão da água, somente pela questão da água. Certo? Qualquer outra coisa é a mesma coisa de Riachão. Todos esses municípios aqui da Chapada vão quebrar a cara com esses matadouros, certo? A não ser que faça como Pintados, um matadourozinho que aquele matadouro que tinha em Pintados no inicial era um matadouro artesanal, uma coisa simples. Né? Mas no momento em que você bota um matadouro profissional, a coisa pega, viu, Almiro? É de verdade. Uma das pessoas que conhece bastante desse assunto é justamente o ajuntamento, né, que está aqui com a gente, e que inclusive idealizou uma novelinha na internet, no seu blog, o blog do Agildo, que trata desse tema, né? A novelinha É de Rosca, que trata desse assunto e já tem 46 episódios.
Imagino você, que eu considero um cientista político da cidade de Ibirá, que conhece a fundo a história do Matadouro, podia falar um pouquinho para a gente, no seu ponto de vista, esse Matadouro vai ser entregue à cidade de Ibirá? Veja só, eu acho que o Matadouro é uma obra prioritária para o município de Ibirá. Mas antes mesmo, a gente vai fazer um levantamento aqui da situação, né, que vive hoje o nosso município. Nós estamos numa estiagem muito forte, que traz consequências assim bastante imprevisíveis para o nosso município, porque nós temos 6.813 unidades rural vivendo em estado de calamidade, uma dificuldade terrível e sem produção. Nós estamos no semiárido, uma região que é produtividade baixíssima, e automaticamente com essa seca o município está passando e sendo levado a uma crise sem precedentes. Então a situação é bastante delicada. Sem essa produção rural, basicamente nosso município vai ficar sendo, vamos dizer assim, substanciado por aposentadorias, vamos dizer assim, cestas básicas e por aí vai. Eu acho que, eu acho fundamental o seguinte: hoje, em qualquer município, é de fundamental importância a questão da produção. A produção é a verdadeira riqueza do município. O comércio é a troca de serviços. E a produção é a sustentação. A produção hoje, na zona rural ibiraense, da agropecuária, praticamente está numa situação muito delicada. E a gente vê o seguinte: a saída dessa situação, eu acho que passa por algumas questões que são fundamentais. A primeira questão é a questão da comercialização. A comercialização é uma questão fundamental, porque você tem que ter a produção e onde vender. Então, parte de vendas hoje privado é uma questão prioritária. E outro ponto é a questão do matadouro. O matadouro também é questão fundamental para a economia mundial. E a gente observa o seguinte: o matadouro, que praticamente está encostando em 20 anos, né, de construção, já foi construído, já acabou, nunca matou um animal e resultado, novamente em reconstrução. O Matadouro, que é uma obra que ela traz, vamos dizer assim, uma série de deficiências técnicas. Eu acho que a questão da água é uma questão fundamental nesse Matadouro. E não tem, né, base de fundamentação que existe garantia por isso. Tem a questão da localização, na beira do estrado, tem a questão da salinidade, mas existe uma série de fatores que convergem de forma a criar um obstáculo para que aquilo funcione. Bom, esse também é o ponto de vista do vereador Eduardo Bolognesi, que também nos concedeu entrevista, dizendo que seria inviável a entrega do matadouro municipal naquela localidade por questões técnicas, né? Ele, inclusive, cita a questão do consumo de água, que seria demasiadamente grande, né? Como a gente passa por um período de seca, realmente seria uma dificuldade tremenda. Mas o que seria feito do matadouro, né, se ele não fosse entregue à comunidade para funcionar naquela localidade? Já que já se foi gasto muito dinheiro e até um momento esse dinheiro não foi colocado para a comunidade, para que se houvesse uso daquele espaço físico. É um problema, né? Porque existe a necessidade de se ter um matadouro, isso aí é uma coisa inquestionável, né? E o problema é a questão agora de funcionamento. Você pode ter a inauguração do matadouro, funcionar uma semana e depois. Quer dizer, essa questão hoje é muito descaso, a questão da obra pública, a questão da falta de conversa, a falta de participação da população, dos interessados. Tem uma associação de bastante queria ter, vamos dizer assim, uma voz ativa numa questão dessa. Automaticamente as coisas acontecem sempre de forma atropelada e o resultado é que praticamente você tem dinheiro público jogado no esgoto. No esgoto, uma questão fundamental ao município de Ibirá. E
praticamente a gente ainda duvida da questão do funcionamento. Pode entregar, pode concluir a obra, funciona a semana, 2, 3, 4, depende. O que é que acontece? O que é que acontece? Então você sente que a coisa é mal projetada, muito mal elaborada, e a conclusão é que é possível, porque quando a coisa acontece nesse nível, não vai para lugar nenhum. Então, hoje existe uma dúvida muito grande em relação a essa questão da operacionalidade e para atender a uma necessidade, inclusive sendo a necessidade da região, porque o município, o Matadouro, não é só do município, né? É da Bacia aqui. E será que realmente vai atender a essa demanda, essa situação toda? Então você vê muita irresponsabilidade, você vê muito descaso, você vê muita falta de competência para fazer as coisas. A gente quer agradecer a você por essa participação, por esse bate-papo no programa Passando a Limpo da TV Ibirá, e a gente vai contar com você em outras oportunidades para falar de assuntos que dizem respeito à nossa comunidade, à cidade de Ibirá. Eu acho que tem esses dois pontos. A questão do matadouro é a questão fundamental. Isso aí tem que funcionar. E o outro ponto é essa questão do parque de vida de animais. É a única coisa que Ibirá hoje pode puxar de Feira de Santana e ter uma coisa, e ser uma coisa bem substancial para o município. O resto, eu queria agradecer e estou à disposição aí, qualquer bate-papo, qualquer conversa, né, dentro da nossa pequena experiência aí, a gente pode passar qualquer, fomentar o debate, né? Porque a conversa, a discussão e o debate é bem importante para ele. Muito obrigado, agradeço, estou à disposição. Bom, como você pôde acompanhar, nós ouvimos duas opiniões de pessoas influentes da nossa sociedade. Nós queremos agradecer a participação do vereador Eduardo Colonesa e também de Agildo Barreto, uma figura bastante conhecida na nossa sociedade e que discursou bastante sobre esse assunto do matadouro municipal. Espero que vocês tenham gostado e agora fica aí o assunto para a discussão de todos vocês. Até a próxima semana.